Boa noite, igreja, graça e paz. Nós estamos sentindo a falta de vários irmãos e irmãs. Nós pedimos a Deus que eles estejam muito bem e que a paz de Cristo esteja continuamente sobre eles, onde eles estão. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, vamos ver aí alguns versos de 1 a 10, e depois no final só vamos ler aí o verso de número 14. Não sei qual é a versão que vai ser colocada aí, então vamos ver aqui, para que a gente possa estar seguindo a versão que foi colocada aí. Ezequiel 37, versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que eles estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito assim: diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Agora eu quero ir para o 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vós, porém, na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Que nós possamos agora baixar a nossa cabeça e permitir que Deus fale conosco. Fala conosco, Senhor. Aquieta o nosso coração, revigora as nossas forças e nos revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra aí que foi lida refere-se a um vale de ossos secos. E eu pergunto,
vale de ossos secos ou um exército? Muito bem. O texto, no verso 10, encerra dizendo que é um exército grande e numeroso. Exército grande e numeroso. E aqui é interessante lembrar que Deus nos fez um milagre. Deus fez um milagre na nossa vida. E Ele tem um propósito na sua vida, meu irmão. Ele tem um propósito na sua vida, Igreja Batista Sião. Deus tem um propósito. Se Deus te levantou, se Deus te trouxe aqui neste lugar, é para realizar uma missão. Deus não levanta as pessoas, não abre portas para que não haja algo, não haja propósito. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E se nós estamos aqui como igreja, funcionando como reino, aqui, agência do reino de Deus, é porque Deus tem um propósito para esta igreja. E nós somos igreja do Senhor. Não esqueça disso. Porém, quero alertar que só se cumpre quando você permite que o Espírito de Deus desperte você para essa grande obra. Permita que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para que você, como igreja, possa, acima de tudo, estar conhecendo mais este Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta a você, Igreja Batista Sião. Sião, somos vales de ossos secos ou exército? Vocês têm certeza disso? Porque a palavra de Deus vai nos dizer: desperta, tu que dormes, desperta, Igreja Batista Sião, porque tu estás dormindo, estás cochilando e não está vendo a grande obra que nós precisamos realizar. Há pessoas que estão carecendo e essas pessoas estão, muito pior ainda, estão perecendo. Ezequiel tem uma visão de um vale cheio de ossos secos, que representa a condição da nação de Israel, no aspecto espiritual, no aspecto político, no aspecto militar e econômico. Assim está. A nação estava destruída, e os que sobreviveram estavam dispersos, sem ânimo, sem coragem, sem determinação, sem esperança. Deus então faz uma pergunta para Ezequiel. E a pergunta é a seguinte: estes ossos poderão viver? Aqui começa a transformação, meus irmãos. A partir desse momento começa a transformação de um vale de ossos secos em um exército. Não sei qual é a sua condição hoje, meu irmão. Não sei qual é a sua condição hoje, minha irmã. Mas uma coisa eu sei: servimos a um Deus que transforma ossos em exército. Creia nisso. Nós somos aparelhados para a batalha. Não sei qual é a batalha que você está enfrentando, mas Deus é Deus do exército. É o general. Não sei qual é a guerra que você está enfrentando, mas o Senhor é poderoso para te guiar durante toda esta batalha. Posso te garantir que Deus é perito em resgatar o perdido. Deus traz os destroçados. E tem mais que Deus faz. Porque diante dos olhos de Deus, você é menina dos olhos dele. Você é importante para ele. Mas eu quero aqui tratar nessa noite quais são os segredos desta profecia, para que, por que um vale de ossos secos transforme em um exército.
E nós sabemos de uma coisa, meus irmãos. Deus é o Deus dessa igreja. Então, nós temos que crer nisso. Deus é o Deus da sua vida. E a primeira coisa que precisamos entender nesse milagre de transformação, que está condicionado ao crer e ao querer. O querer, principalmente o querer de Deus, a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. Hoje pela manhã nós lemos aqui o Salmo 115. Na ceia também nós lemos aqui, se eu não me engano, e cantamos. Dini com certeza lembra. Não a nós, Senhor. Não é isso? Não a nós, mas ao teu nome. Porque Deus é poderoso. E no Salmo 115 vai dizer, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então começa exatamente porque Deus quer. Deus quer realizar uma obra na sua vida. E se Deus quer, quem é que vai se opor? Então Deus, em primeiro lugar, ele não pode ser forçado. Eu quero lembrar isso aqui. Porque nós estamos diante de uma teologia do mundo moderno que diz que é para colocar Deus de contra a parede. É para determinar que Deus vai fazer. Não, Deus não se impressiona e não é pressionado. Deus é Deus que cuida de todas as coisas. É Deus que ordena, é Deus que age. Não podemos dar ordem a Deus. Nós somos homens. E se você observar aí, no verso de número 3 vai dizer, e me disse, filho do homem. E aí, olhando todo o livro de Ezequiel, são 92 vezes que esta frase surge, filho do homem, filho do homem. E aí então me veio a... Por quê? Por quê? Parece, de alguma forma, que Deus está lembrando a Ezequiel o que ele é. E Deus nos lembra que nós somos. Somos homens. E nós estamos sujeitos a falhas. Mas Deus não falha. Deus é poderoso. E Ele sabe de todas as coisas. E a pergunta é feita, o Senhor pergunta a Ezequiel, estes ossos poderão viver? Qual é a resposta de Ezequiel? O Senhor sabe. É o Senhor que sabe de todas as coisas, eu não sei de nada. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a alguns instantes, quando eu terminar de pregar essa mensagem. Não sei. Mas Deus sabe. Deus conhece o teu sentar, o teu levantar, o teu andar. Deus conhece. E Deus tem um propósito, como eu disse, na sua vida. E você precisa lembrar que se Deus quer, o que está faltando para que esta situação de transformação aconteça na sua vida. É interessante, meus irmãos, que eu estava lembrando do leproso que chegou perto de Jesus, lá em Mateus capítulo 8, que disse, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus responde, quero ser limpo. E aquele homem foi limpo. Se você quer, eu quero, então será limpo. Todo milagre na nossa vida começa na vontade de Deus. E Deus quer fazer um milagre na tua vida. Não se desespere. Transformação de ossos secos em um grande exército começa no plano de Deus, no propósito de Deus. Por quê? Porque Romanos 12:2 vai nos dizer, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus quer o melhor para você.
Em Jeremias capítulo 20, o Senhor diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz, pensamento de prosperidade. Meus irmãos, Igreja Sião, um milagre vai acontecer na sua vida, e esse milagre começa pela vontade de Deus. Lembre-se disso. E se tu queres, pode. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se estamos aqui nessa noite, é por causa das misericórdias do Senhor. E eu digo para você, se você veio aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Qual é o propósito? Não sei, Deus sabe. Pergunta para Deus. Porque Ele tem a resposta, eu não. Interessante que eu estava vendo algumas coisas no livro de Jó. E Jó passou por inúmeras dificuldades. E lá em Jó, capítulo 38, Deus faz algumas perguntas a Jó. Deus pergunta. E eu peguei aqui alguma. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Em outras versões, responderás: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem entende sobre ela o cordel? Sabe que porventura, estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quem encerrou verso 8, quem encerrou o mar com portas, quando este se rompe e sai da madre? Quando eu pus nuvens por suas vestiduras e a escuridão da faixa? É interessante que esse texto todo é uma série de perguntas que Deus está fazendo a Jó. E é interessante, meus irmãos, que Jó está ouvindo atentamente. Que o milagre de transformar ossos em soldado, em exército, começa no plano eterno de Deus. Porque Deus é que sabe, nós não sabemos. E Deus faz algumas perguntas, porque às vezes a gente acha que sabe tudo. Mas quem sabe é Deus. Porque Ele nos criou. E Ele nos conhece desde as entranhas. Deus é aquele que coordena todas as coisas. A segunda coisa que eu quero trazer aqui, esse processo de transformação de vale em ossos secos, em exército, primeiro passa pela vontade de Deus. Segundo, está condicionado a profetizar. Profetizar. Deus, Ele quer. E é interessante que você precisa fazer alguma coisa. Mas Deus quer? Sim. Mas Deus quer que você fale. Por quê? Porque você tem autoridade de falar no nome dele. Sabia disso? E aqui, então, a palavra está na tua boca. Deus pode fazer tudo sozinho, mas não. Ele decidiu, ele escolheu usar você, Igreja Batista Sião, para anunciar grandes obras, para profetizar sobre a vida de pessoas, para anunciar o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho da libertação. Ele está usando você. E é interessante, meus irmãos, que lá em Gênesis, capítulo 1, Deus cria todas as coisas. Depois que Deus cria, ele chama Adão. Adão, vem cá. E Adão
é chamado para fazer o quê? Dar nome a todos os animais. E assim acontece. Porque Deus deu autoridade ao homem, foi delegado a ele de profetizar, de falar com a autoridade de Deus a respeito do Evangelho de Deus. Então Adão coloca os nomes lá em todos os animais. E eu gostaria de lembrar mais uma vez, igreja, que eu sou instrumento na mão de Deus, você é instrumento na mão de Deus, nós somos instrumento na mão de Deus. Não pare de anunciar, não pare de falar, não pare de viver este evangelho, o evangelho da libertação. Anuncie Cristo. Leve esta palavra, e essa palavra levanta, transforma, redime, de vale a exércitos. Porque se nós chegamos até aqui, diante de tantas situações adversas, é porque o nosso Deus nos deu força, nos deu autoridade. E nós precisamos lembrar de profetizar, de falar, de anunciar, de orar por vidas que estão aí clamando. E nós temos o Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de salientar aqui o terceiro ponto. Para o vale de ossos secos virar exército, será condicionado à organização. Organização. Será que Deus opera onde não há organização? O verso 7 diz que ouviu-se ali algo assim muito interessante, diz o texto. Então profetizei como se me mandou, deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu estava profetizando, enquanto eu estava falando, enquanto eu estava anunciando. E aqui, meus irmãos, é um alerta. O milagre começa quando cada osso vai para o seu lugar. Não podemos esquecer isso. É preciso organizar as coisas. É preciso organizar a nossa vida. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de quebrantamento? Como é que está a tua vida, igreja? Porque o milagre começa quando a gente começa a organizar a nossa vida, a nossa casa, a igreja do Senhor. Precisa ter organização. Porque o texto vai exatamente dizer isso. Houve um ruído, porque houve uma resposta. E eu me lembrei, lá, Jesus Cristo no deserto, com uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas, sem contar meninos e mulheres. E disse que aquele povo está com fome. E então ele pede aos discípulos, para o povo, diz assim, manda todo mundo sentar. E todo mundo senta. Agora separa grupo de 50 e grupo de 100. E ali acontece o milagre da multiplicação. E é aqui eu digo para a igreja, e digo para você nessa noite, se organize, porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Se organize. Mas organizar requer critério, requer disciplina. Vamos organizar? Vamos. E para organizar precisa desarrumar. Quem faz arrumação em casa sabe muito bem o que eu estou falando. Você tem que tirar os armários do lugar, tirar as coisas do lugar. Para quê? Para que você acesse a lugares que estão lá contaminados, cheio de poeira, cheio de coisas lá que muitas vezes estão sem acesso. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, Igreja Batista Sião. Muitas vezes,
Deus está fazendo coisas na nossa vida que parece que é uma desarrumação. Mas o que Ele está fazendo é uma arrumação. O que Ele está providenciando é uma arrumação para começar de novo. Para mostrar a você que Deus faz o que lhe apraz. E para Ele fazer alguma coisa, Ele desarruma tudo. A minha vida está desarrumada. Então, me diga uma coisa, está desarrumada? Comece a arrumar, comece a organizar, porque Deus quer fazer algo diferente na sua vida. E para fazer isso, você precisa limpar os cantos, afastar aquelas cadeiras, tirar aquelas coisas velhas que estão ocupando o lugar que é do Senhor. E você está permitindo. E que você está deixando levar muito tempo para fazer essa desarrumação na sua vida. E Deus vem e começa a desarrumar. Ele já está desarrumado. Porque Ele vai começar a arrumar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida. E começa assim. A quarta condição. Primeiro passo, a vontade de Deus. Segundo, profetizar. Terceiro, organizar. E quarto, o vale de ossos secos vai se transformar em exército, está condicionado a governo. Sem governo, sem autoridade, vira anarquia. Quem é o governo da sua vida? As pessoas dizem sempre, Deus é quem governa a minha vida. Aí quando Deus fala, a pessoa tira o aparelho auditivo. Não quero escutar o que Deus está falando, não. Porque a palavra de Deus é muito dura. E é. Sabe por quê? Porque nós precisamos, acima de tudo, ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. E muitas vezes a gente não quer. A gente não quer. Por quê? Porque a gente precisa mudar, a gente precisa desarrumar, a gente precisa ser disciplinado, a gente precisa se quebrantar. E às vezes a gente não quer. A gente quer andar de nariz empinado. E aqui eu chamo a atenção. Versos 7 e 8, os nervos começam a se formar para governar, para dar movimento. Quem mantém você de pé é o princípio da autoridade de Deus. Ele diz, eu vou te levantar. E Ele faz isso. Quando você começa a se ajoelhar. Quando você começa a clamar. Quando você começa a mudar. Aí Deus vai te levantar. Porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Lhe digo que você às vezes tem apanhado da vida. Mas Deus é o teu Senhor. Ele está com a mão direita sobre você. E está com a mão direita sobre a sua cabeça, lhe dando cobertura. Sabia disso? Deus está lhe dando cobertura. O reino de Deus funciona com governo. Existe governo na família, existe governo nas instituições, nas organizações, existe governo na igreja. Existe. E governar não é tiranizar. Não é isso. Não é oprimir. Governar é sair na linha de frente para liderar as pessoas. E as pessoas seguem porque tem respeito e se deixa liderar por você, porque respeita em primeiro lugar que você é um servo de Deus. E você é liderado por Deus. Nós precisamos respeitar a autoridade de Deus na vida das pessoas. Quando a vida das pessoas, estas pessoas vivem embaixo da autoridade de Deus. Defina na sua vida que o princípio da autoridade de Deus na sua vida é inegociável. Porque tem gente aí negociando. Não negocie. Deus tem autoridade sobre você.
então permita que Deus trabalhe na sua vida. E quinto ponto. Vale de ossos secos em um exército numeroso está condicionado à restauração. Verso 8 ainda diz que porei nervos e cresceu carne. Restauração começa. A restauração começa. E o Senhor, com certeza, um dia começou a restauração na sua vida. Deus começou a restaurar a sua história, a história da sua família. Ele começou a restaurar a sua mente. Ele começou a restaurar o seu coração. Lembre-se disso. Se alguém algum dia disse para você que você não servia mais, que você não iria mais, que você não conseguiria mais, e se você acreditou, é porque essa pessoa que falou tinha autoridade sobre você. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem tem toda a autoridade sobre você é Deus Todo-Poderoso. É Ele, somente Ele. É aquele que é a fonte de toda autoridade. E Ele está dizendo, Ele está falando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus escreve as leis dele em pedra. E teu nome está escrito no livro da vida, e ninguém pode apagar isso. Mas os teus pecados, olhe e preste atenção, e não esqueça. Os teus pecados estão escritos na areia. Os teus pecados estão escritos na areia. E isso nós precisamos lembrar, porque não estamos falando aqui de homens, estamos falando de Deus. Se Deus está escrevendo, é porque vai acontecer. Deus é perito de pegar o velho e transformar em novo, em fazer vaso quebrado em vaso novo. Creia nisso. Deus é perito em fazer isso. Deus entrou na tua vida para te restaurar. Às vezes, a gente diz assim, me restaurou, não me quebrou. E deixou que cicatrizes. É para lembrar que um dia, aquelas cicatrizes, Deus curou, Deus sarou. Não existe mais ferida, existe cicatriz. E assim é o Deus de toda autoridade. Deus entrou na sua vida para restaurar a sua vida. Lembre-se que isso é muito importante. Lembre-se, não esqueça nessa caminhada. E a sexta condicionante aqui, a transformação de vale de ossos secos em exército está condicionado à identidade. Identidade, verso de número 8 também. Colocarei pele, impressão digital. Existe algumas coisas na vida que às vezes a gente não percebe. E no ser humano é único. Cada um aqui tem a sua identificação digital. Cada um aqui tem, e é único, a sua íris no olho. Cada um aqui é único o seu DNA. Cada um aqui tem o seu DNA. E aí a gente fica se perguntando por quê? Porque o Senhor Deus, aquele que nos restaura, nos identifica como você é, na identidade que você tem na multidão. Ele não se engana. Ele não troca de nome, como às vezes as mamães fazem, né? Quando tem 3, 4, 5 filhos, aí para acertar o nome de um, chama o nome de 3. Mas Deus não. Deus chama você pelo nome porque Ele conhece a tua identidade. Ele colocou isso em você. Porque você não se perde na multidão. Você pode andar em qualquer lugar, mas o Senhor te identifica e sabe o seu
andar, o teu levantar, o teu caminhar. Deus é todo-poderoso. E a igreja do Senhor precisa ter essa identidade. Nós não podemos esquecer disso. E restauração começa com identidade. A identidade de um povo. Nós precisamos nos identificar com Deus, não é com o mundo. E muitas vezes estamos nos identificando mais com o mundo do que com Deus. Estamos nos identificando mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. A gente está se identificando e gastando mais tempo com as coisas do mundo do que gastando com as coisas que são de Deus. Nós nos dedicamos mais às coisas seculares do que às coisas que são de Deus. Nós precisamos ter identidade. A restauração começa na identidade. Identidade de um povo, identidade de um servo, identidade de uma serva. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Um povo que sabe o Deus a quem serve, esse povo é um povo vitorioso. Que pode percorrer a palavra de Deus, e você vai ver. Todas as vezes que o povo esteve aos pés do Senhor, se tornou vitorioso. Mas concluindo, o sétimo ponto que eu quero trazer é que a restauração do Vale dos Ossos Secos em exército depende da ação do Espírito Santo de Deus. Se vocês observarem, leiam o texto com atenção, só o verso de número 14, você vai encontrar lá, e porei em vós o meu Espírito. Se vocês prestarem atenção, aí a palavra Espírito está em letra maiúscula. As outras estão em minúscula. Mas aí está em letra maiúscula. Sabe por quê? Veio a carne, né? Veio os ossos, veio pele, se encaixou, veio o espírito, a sensibilidade do homem, porque o homem é sensível. O homem precisa de Deus. E quando eu falo homem aqui, a mulher também. Precisa de Deus. Precisa. As pessoas não precisam, não. Quando a coisa aperta, aí ele começa a gritar, ó Deus, me acorde. Tem misericórdia de mim. Porque precisa de Deus. Só de Deus vem o socorro. Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? E aqui eu ressalto. Veio carne, veio pele, veio os ossos, se cracharam. Mas carne morta é pior do que osso seco. Porque carne morta, sabe o que acontece? Ela se decompõe. Se decompõe. E a carne se decompõe se não estiver na presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? É porque o Espírito de Deus é que nos ensina, é que nos consola, é que nos alerta, é que nos explica a respeito do juízo, da justiça, da graça e do amor de Deus. Porque senão nós seremos qualquer um, mas não somos qualquer um. Somos aquele que caminhamos na presença do Senhor. E a presença do Espírito Santo está em nós. Temos carne, mas nosso Deus mandou o teu Espírito para que ele nos dê força nessa caminhada. Porque pela carne nós vamos desistir. Vamos desistir hoje ainda. Mas o Espírito revigora a tua força. O Espírito revigora você para a batalha. Porque amanhã, ou melhor dizendo, essa semana, porque a semana já começou a batalha. É mais uma batalha para você enfrentar, é mais um desafio. E você vai entregar esse desafio a quem? A Deus. E Deus ouve. E aí o Espírito começa a interceder. Muitas vezes com gemidos inexprimíveis. Por você.
por você. Porque se o Espírito não estiver em nós, nós vamos nos transformar em ossos secos, em carne, simplesmente carne, não em vasos na mão do Deus do exército. E aqui o texto vai dizer que quando o Espírito veio, eles se levantaram e se transformou em um exército e em soldados de grande número. Um exército vai de grande proporção. E eu quero dizer aqui que nós precisamos nos levantar para profetizar nesta cidade, neste local onde nós estamos, para que se levante exército. E nós precisamos ser esse exército. Nós precisamos invadir esses lugares. Nós precisamos acessar, porque tem gente dominada pelas trevas. Mas estamos levando a luz que vem do Senhor. Nós precisamos lembrar disso, precisamos profetizar vida. Porque há lugares que está cheio de morte, tem cheiro de morte. Mas nós precisamos lembrar disso. Que Deus está te restaurando para fazer uma grande obra. Ele está te restaurando para fazer alguma coisa. E eu digo, Igreja Batista Sião, é tempo de tomar territórios. É tempo de tomar territórios. É tempo de derrubar muralhas. É tempo de avançar, Sião. É tempo de frutificar. O que é que está acontecendo? Por que não estamos frutificando? Será que estamos olhando para trás? Será que estamos desanimados? Olhe para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Que só assim nós vamos marchar como exércitos, como homens e mulheres determinados a vencer em qualquer situação. Porque nós vamos vencer. Não por causa dos ossos, não por causa da carne, mas porque o Espírito do Senhor está em nós. Vamos avançar, igreja, em nome de Jesus. Transforma, Senhor. Restaura, Senhor, a vida da sua igreja em nome de Jesus. Mas aqui, eu quero fazer um convite para aquele que ainda não aceitou andar com este Deus, fazer parte desse exército. É uma oportunidade nesse momento para você dizer: eu aceito esse Deus. Eu quero que Ele transforme a minha vida. Eu quero que Ele transforme a minha família. Eu quero que Ele transforme a minha natureza. Transforma, Senhor. Se você deseja isso, eu te convido a você a levantar a sua mão e dizer: eu aceito, Senhor, a tua palavra. Eu aceito, Senhor, o teu desafio. Eu desejo que a tua mão esteja estendida sobre a minha vida. Você deseja isso nessa noite?